questão cambial é um tema polêmico e complexo. Para muitos analistas, o câmbio é hoje um complicador na economia, na medida em que a relação entre o real e o dólar, por exemplo, traz prejuízos para setores produtivos nacionais e para as nossas exportações. Quem vai falar sobre o assunto é o deputado Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná. Deputado Alfredo Keffer, você sabe que, falando de questão de câmbio, para muita gente essa questão é um mistério, não é? Mas, agora, eu ainda falei agora, parece que é aquela velha situação. Se o câmbio vai para um lado, prejudica certos setores. Se vai para o outro, prejudica outros. Neste momento, quando a gente fala que o real estaria valorizado demais, então prejudica os setores exportadores, não é? Basicamente, né? São setores que mais reclamam desse momento. Mas qual é a observação geral que o senhor faria sobre essa questão do câmbio? Quer dizer, essa questão do câmbio flutuante, quer dizer, esta é a melhor política para nós, este é o momento de equilíbrio, digamos, para o Brasil? Eu tenho sido um crítico contumaz da nossa política de câmbio. Eu entendo que é uma tese acadêmica e que hoje essa prática do câmbio flutuante, ela está fora de contexto para a realidade brasileira. Nós implantamos num determinado momento, depois do Plano Real, o câmbio flutuante, porque precisávamos de divisa. Nós necessitávamos de ingressos de dólar, então nós liberamos o câmbio. É um instrumento que a maioria dos países usa e deve adotar quando ela tem todos os fatores paralelos de acordo com essa política. E é o que nós hoje não temos. Então, quais são esses fatores paralelos? Por exemplo, competitividade. Se nós tivéssemos que ter o dólar flutuante como nós temos, para ter uma moeda competitiva, nós teríamos que ter um custo Brasil muito mais baixo. Nós teríamos que ter uma taxa de juros interna absolutamente menor do que a que nós temos hoje, uma taxa Selic de 8,75%. Como é que você vai competir com um dólar defasado com o nosso competidor lá fora? O americano paga hoje 3% de juros ao ano. O Tesouro Americano paga menos de 1%. Quer dizer, então esta é uma variável que nós teríamos que ter. A carga tributária nossa beirando os 40%, a infraestrutura, portos muito caros. Quer dizer, estes são os fatores que nós não temos e que nos impediriam de ter essa política de câmbio flutuante. Então eu digo que o país tem que ter o câmbio desejável, a cotação tem que ser desejável, nem acima demasiadamente para que ela impulsione as exportações e deixe o exportador extremamente confortável, sem precisar temer mais o competidor externo, mas também não como ela está hoje, onde nós patrocinamos os empregos lá no exterior. Sim. E acabamos virando grandes exportadores de commodities. Se formos olhar o gráfico das nossas exportações, elas deram um salto, mas se analisarmos o perfil delas, elas são de commodities, são de soja, de café, de minério de ferro, de derivados de petróleo. E se você olhar o gráfico de semi-manufaturados ou de manufaturados, eles estão em queda ou estão estabilizados. Então, quer dizer que o senhor concorda com a tese de que nós temos uma certa insegurança, eu não diria, mas ficamos muito dependentes, se o Brasil se torna um país exportador de commodities, de minérios, de produtos agrícolas, de carne, quer dizer, ficamos muito dependentes de decisões lá de fora também, né? Nós usamos um termo que espelha essa realidade. Nós exportamos um navio inteiro de soja e a troco desse não compramos mais do que um container de artigos eletrônicos. Isso mostra a defasagem que nós estamos. O que nós temos que fazer? Nós temos que ser competitivos para estimular a indústria nacional, a criação de empregos e podermos vender os nossos produtos manufaturados. Tivemos quedas drásticas na indústria calçadista, no setor têxtil, no setor moveleiro, que era altamente expansionista. O setor de carnes e derivados está sofreu muito durante a crise.
por falta de competitividade, mas baseado principalmente na defasagem do câmbio, que o governo, de certa forma, patrocina, porque a ele interessa, o Banco Central, em acordo com a Fazenda, de que este dólar se mantenha abaixo, porque o governo não tem instrumentos de política de combate à inflação consistentes. Ou seja, se deixarmos o dólar subir e o real desvalorizar um pouco, os nossos produtos sobem e nós acabamos saindo do centro de metas da inflação. Isso acaba incomodando Banco Central, Fazenda e toda a estrutura de governo. Quer dizer que a questão cambial se torna um instrumento, digamos, amplamente utilizado para o controle da economia.